Vamos falar de modelo de interconexão. Então, vai ser o assunto aí do módulo 2 do curso Desvendando o Protocolo BGP, no qual teremos esses tópicos aqui. Nessa aula a gente vai nos concentrar apenas nos modelos de interconexão e naqueles conceitos lá de troca de tráfego e compra de trânsito. Então, a gente precisa primeiro definir quem são os atores. Temos aí os provedores, os clientes e temos também o que? Os parceiros, que são mais conhecidos aí pelo termo em inglês, né, os peers. Então, os peers eles fecham uma relação de peering. Né? Esses atores eles vão ter dois tipos de relações. Né? Ou eles vão trocar tráfego ou eles vão comprar trânsito. Né? Qual que é o entendimento geral a respeito desses dois conceitos? Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? Trocar tráfego. Tráfego trânsito é quando alguém paga para alguém. E troca de tráfego é quando você tem uma troca gratuita, né? Ninguém paga para ninguém. Esse é o conceito inicial que, em muitos casos, funciona, explica, mas não é o conceito mais correto, porque existem exceções aí. Existem casos em que você troca tráfego que existe aí compensação financeira. Então, tomem cuidado que nem sempre... Isso é um mito, né? E a gente precisa desmistificar. Então, o conceito de trânsito, eu gosto desse conceito aqui. Ele é um serviço em que uma rede vai pagar a outra para que tenha acesso à internet global, ou seja, a todas as rotas da internet. O chamado full routing, né? Roteamento total. E aí, então, o cliente paga para o provedor. Esses são os atores. É importante a gente frisar que quando você tem a situação de partial routing, ou roteamento parcial, ele não é caracterizado como uma compra de trânsito, assim, quando a gente fala conceitualmente, pelos conceitos que a gente está apresentando. Mas, na verdade, ele vai ser conceituado, definido como um peering, uma relação de peering. Só que aí, nesse caso, é um peering pago, né? Porque você paga para receber algumas rotas da internet. Então, basicamente, então, quando existe esse filtro, quando você não recebe todas as rotas, isso passa a caracterizar uma relação de peering. Quando você fala em trânsito, compra de trânsito, geralmente essa relação vai ser entre atores, ou seja, entre AS de diferentes portes. Então, vou passar aqui a figura. E a gente entra aqui no conceito de Tier 1, 2 e 3, que são provedores, aí são AS de diferentes portes. Então, você tem os Tiers 1, que formam o backbone da internet, né? São os provedores de trânsito, eles que formam os principais links aí de comunicação. Por sua vez, eles vão vender trânsito para provedores menores, provedores regionais, né? Agregadores. Está vendo aqui a setinha, né? E os provedores regionais, por sua vez, vão vender trânsito também, mas para provedores menores ainda, né? Para provedores de acesso. Então veja que essa relação de compra e venda de trânsito vai ser entre provedores de portes diferentes. Quando você tem provedores de tamanhos semelhantes, o mais comum de ocorrer vai ser o quê? A relação de peering, de parceria, que a princípio é uma relação em que não há custos para ambas as partes. Voltando aqui ainda para o trânsito, né? É importante frisar que ele é um serviço medido. Então, quanto mais você usa, quanto mais você envia ou recebe, mais você vai pagar. Quanto mais pacotes você transitar, mais caro vai ficar. Agora, o conceito de troca de tráfego, ou peering. Então, ele é o quê? É um acordo em que as redes elas admitem trocar tráfego entre elas, geralmente gratuitamente, mas pode ser que ocorra, né? Compensação financeira. Mas existe uma condição, desde que esse relacionamento seja mutuamente benéfico. Né? Não faz sentido eu ser parça de uma pessoa se essa pessoa não me traz benefícios, né? E eu também não ofereço. Né? Então, a parceria é isso. Cara, se a gente ser amigo aqui, a gente vai se dar bem. Eu te ofereço aqui, eu te cedo um pouquinho aqui, você cede um pouco aí,
e os dois ganham, né? Então, isso caracteriza aí o peering. E como eu falei, geralmente a troca de tráfego, ou peering, vai ser realizada entre provedores de portes semelhantes. Pode acontecer de um Tier 1 fazer peering com Tier 2? Até pode, mas não é muito comum. É mais provável que o Tier 1 leve desvantagem nesse tipo de relação. Agora, quando você fala entre Tier 1 e Tier 3, aí sim é impossível falar que eles vão fechar um peering, né? Porque nesse tipo de relação, sempre vai ter alguém em desvantagem, né? No caso aí, o Tier 1 vai ter notória desvantagem e o Tier 3 vai se dar bem, né? Porque ele vai ter um serviço, né, de trânsito, ele vai receber muitas rotas e, no entanto, não vai pagar nada, né? Seria esse caso aqui, né? Esse cara tivesse fechar um peer com esses daqui. Não faz sentido. Então, peering é quando é mutuamente benéfico. Quando os provedores têm diferentes portes, provavelmente o provedor de maior tamanho ele vai sair perdendo, porque ele tem mais a oferecer, né? E o provedor pequeno ele tem mais a ganhar. Mais uma vez, importante frisar, nem sempre a relação de peering vai ser isenta de custo. O grande exemplo aí é quando você tem aí o roteamento parcial. Vamos aos tipos de peering. A primeira classificação que a gente tem é entre peering privado ou público. O privado, então, ele é também conhecido por sua sigla PNI, que é a sigla de Private Network Interconnect, interconexão de rede privada. Isso aqui, pessoal, nada mais é que... Vamos usar esse desenho aqui. Olhem que a gente tem dois AS aqui, que compram trânsito de um provedor, e eles trocam muito tráfego entre eles. Só que nesse caso aqui, eles estão pagando para esse provedor para trocar tráfego entre eles, né? E aí eles param e pensam, pô, aqui é o provedor A, aqui é o ASA e o ASB. O ASA chega para o ASB, cara, a gente troca muito tráfego. Vale a pena a gente ficar pagando esse provedor aqui para a gente trocar nossas figurinhas aqui? Eu acho que não, hein? O que você acha da gente passar um cabo aqui, um enlace entre a gente e a gente trocar tráfego diretamente e aí ninguém paga para ninguém, né? A gente não paga nem para esse provedor aqui e nem entre a gente. Então isso aqui é um PNI, né? É uma ligação privada. A responsabilidade são dos atores aqui envolvidos, né? Eles são os donos do enlace, eles vão arcar com os custos, né? Então, no tipo de peering PNI, a vantagem é que os recursos são dedicados, né? É só para eles, você não está concorrendo com ninguém. Logo, a capacidade é garantida e você, por consequência, também vai ter mais estabilidade na sua comunicação e também um maior controle. As configurações estão na sua mão. A desvantagem é o quê? Para que essa ligação seja viável, você precisa ter altos volumes de tráfego trocado, né? Não é uma pequena quantidade de tráfego que vai justificar você montar uma infraestrutura para isso. Você tem os custos de implantação, né, de passar cabo, né? E também os custos de manutenção e também de ampliação. Tem que ter esse estudo, né, para saber quando que passa a ser viável. Você tem o tipo de peering público. Esse tipo de relação ocorre quando você se liga a um PTT. Né? No PTT você forma aí parcerias, você forma peerings com muitos AS, né? E quando existe uma VLAN compartilhada com diversos participantes, né, você tem o que a gente chama de ATM, Acordo de Tráfego Multilateral. Ou seja, todo mundo troca tráfego com todo mundo recebe. Mas você pode também fechar um peering público apenas entre dois atores, entre dois AS. E aí, nesse caso, você vai pedir lá para o administrador do PTT, no caso aqui do Brasil, NIC-BR, você vai pedir uma VLAN bilateral, uma VLAN compartilhada apenas com dois AS, né? E esses participantes, eles vão trocar tráfego através dessa VLAN. E para eles vai ser transparente, é como se eles estivessem ligados diretamente, né,
como se fosse um PNI, mas na verdade ele está utilizando uma estrutura pública, né? A estrutura do PTT. A vantagem, então, é que você tem a administração simples. É como se você terceirizasse, né, a questão da administração, né? A responsabilidade é do NIC. Então, a única coisa que você tem que fazer é fechar uma sessão com o route server, né? Você tem aí a possibilidade você tem mais capacidade de escalabilidade e tem a grande densidade de portas, né? Desvantagem, você tem um custo aí para passar o seu enlace até a porta do switch do PTT. Você não tem SLA, né? Por ser geralmente gratuito os PTTs, você não tem acordo de nível de serviço. Então, pode ser que você fique na mão em alguns momentos, né? E a gente vê que na prática isso ocorre, né, em muitos PTTs aqui no Brasil. Muitas quedas, muitas queixas. E, diferente do PNI, que você tem capacidade garantida, aqui não, aqui é uma infraestrutura compartilhada, então você está sujeito aí a congestionamento. Então aqui é a ilustração do ATM, do Acordo de Tráfego Multilateral. Você tem uma VLAN apenas, em que todos os participantes concordam em trocar tráfego e aí utilizam a mesma VLAN. Aqui tem a ilustração aqui do termo de adesão no PTT São Paulo. Eu tirei essa figura do curso lá do Reinaldo Vaz. No caso do acordo de tráfego bilateral, escolhe-se uma VLAN, né? Então o AS1 quer trocar tráfego com o AS4. Então ele pediu para o PTT, me vê uma VLAN para eu trocar tráfego com AS4. E é isso que ocorre. Então ela fica estendida. Então é muito comum também, isso aqui é uma relação de peering, mas pode acontecer, pessoal, de um AS aqui vender trânsito para o outro. Pode ser que sejam AS de diferentes portes, e aí eles concordam, eu vou comprar trânsito de você, e vou utilizar o PTT, porque eu estou aqui perto do switch do PTT, para mim é mais prático eu me conectar aqui. E aí, o que eles fazem? Eles pegam uma VLAN para isolar o tráfego e, utilizando essa infraestrutura pública, é como se eles tivessem uma ligação direta. Quando a gente olha lá no site do NIC, né, do PTT, do IX, aqui, por exemplo, tem a tabelinha do IX do Rio, a gente vê que alguns Tiers 1, os grandes provedores, eles não têm muito interesse em vender trânsito no PTT, né, em fazer ATM. Olha só a Embratel aqui, por exemplo. Nem faz ATM, nem vende trânsito. Por quê, né? Então, vamos analisar a topologia aqui. A gente tem um provedor aqui, o AS100. Reparem que ele provê trânsito para o AS1. Né? O AS1 está ligado também no PTT. Provavelmente esse provedor, vamos considerar o caso da Embratel, né? Se for a Embratel aqui, ele vai ter uma ligação com o PTT, né? Mas muitas vezes ele opta em não vender trânsito via PTT, apenas pelo seu link, o link dele, né? Isso aí é a opção da empresa, né? Ele poderia vender trânsito pelo PTT? Poderia, mas ele vai ganhar menos dinheiro, né? Por estar utilizando uma estrutura de terceiros. Aqui, né? Como a estrutura dele, ele vai ter mais ganhos financeiros. E aí é uma decisão estratégica da empresa. Se ele vai decidir vender trânsito apenas na estrutura dele ou também pelo PTT. No caso lá, a gente viu que a Embratel ela opta em não vender pelo PTT. Então, aqui, por exemplo, se você enxergar como cliente, para ele vai ser vantajoso o quê? Encaminhar o tráfego dele via PTT, que para ele vai ser gratuito. Aqui ele vai pagar. E reparem que ele está anunciando a rede 1 para os dois lados. E dessa forma, não tem como ele garantir que o tráfego vindo aqui do S44 vai chegar via PTT. Não tem como ele pode forçar a saída dele por aqui, né? Manipulando lá o atributo Local Preference, por exemplo. Agora, a volta, ele não tem como, se ele anunciar dessa forma. Agora, se ele mexer nos atributos do BGP para piorar essa rota aqui, então, por exemplo, aumentar aqui o número de saltos, fazendo o ASPF Prepend, ele pode fazer com que o AS44 tome a decisão de encaminhar o tráfego dele aqui por cima e aí esse tráfego chegue via PTT. Tá certo? A mesma coisa, se isso aqui fosse um provedor em vez de um cliente,
ele não quer que o tráfego vá por aqui, ele quer que vá pelo tráfego, pelo link dele de trânsito. Então, provavelmente ele ia piorar o anúncio via PTT. Então, a gente tem que pensar das duas formas, como provedor e como cliente. Falando ainda das classificações de peering, a gente falou entre público e privado, a gente também tem a classificação de SFI e SBI, que é o quê? Peerings pagos ou peerings não pagos. O SFI é o Settlement Free Interconnects. Então, é quando você tem um peering tradicional, né? Aquele peering que ninguém paga para ninguém. É uma relação mutuamente benéfica, então ninguém paga para ninguém. Mas é importante a gente frisar, pessoal, que embora não existam as trocas financeiras entre as partes, sempre há a questão do custo, né, para a interconexão entre os AS. Isso geralmente vai ser dividido entre as partes. É acordado entre as partes e geralmente vai ser dividido, né? Agora, o SBI, o Settlement Based Interconnect, né? Ele é conhecido como o peering pago, né? Então, o peering pago, o SBI é o quê? É quando você está fazendo aí o quê? Um roteamento parcial, né? É o quê? É uma relação em que existe benefício para os dois, mas você começa... Não é, às vezes, para um lado, não é tão benéfico, sabe? Então, é preciso o quê? É preciso uma compensação financeira. Ó, eu estou cedendo um pouquinho mais do meu lado. Você precisa pagar. E aí, forma-se aí o peering pago, o SBI. Uma outra possibilidade também, por exemplo, aqui, ó. Você tem aqui a empresa 0G, a empresa /32 Telecom. Eles têm aqui seus clientes, por exemplo, tem a Telegame como cliente, e eles compram um trânsito de NAT Forever. E aí eles decidiram fechar uma vizinhança de peering aqui, né? Um acordo aqui. Só que aí, /32 Telecom se interessou também em acessar o PTT via a S41, via 0G. Só que aí a 0G parou e pensou, pô, se você quer acessar o PTT, eu não vou fazer isso de graça não, cara, porque você vai usar toda a minha estrutura aqui, você vai usar os meus links para passar para o PTT, tem que rolar uma compensação financeira. E é isso que é feito. Então, aqui é uma situação de peering pago, né? Um acaba cedendo mais do que o outro, então é necessária a compensação financeira. E quando a gente fala em peering, tem uma série de decisões que devem ser tomadas, né? Então, onde vai ser estabelecido esse peering? Qual vai ser a velocidade dessa interconexão? Onde será a conexão? Vai ser usado um PNI ou vai ser via PTT? Se for PTT, vai ser bilateral, uma VLAN bilateral ou vai ser ATM? Quem vai arcar com qual custo, né? Quem paga para quem? Questão dos aspectos operacionais, o cronograma. Então, tem muita coisa para ser definida e que geralmente é colocada em contrato, né, por escrito, para que cada parte tenha consciência aí da sua responsabilidade. Eu montei aqui um quadrinho, né, para ilustrar esses tipos de interconexões dos modelos, né? Então, o azul é trânsito, o amarelo é peering. Reparem que o trânsito tem uma setinha só, né, que aponta o sentido, né, quem é cliente e quem é provedor. E no peering, como é uma relação geralmente entre atores iguais, você tem aqui a setinha dupla, né? Então você tem aqui o Tier 3, que é o provedor de acesso, ele compra trânsito de um Tier 2. Né? Isso pode ser diretamente ou através do PTT. Né? Pode-se comprar trânsito através de uma VLAN bilateral. O Tier 2, por sua vez, então, ele vende trânsito para o Tier 3, mas compra do Tier 1. Ele pode comprar trânsito também de outro Tier 2. Isso é possível. E, da mesma forma, pode fechar peering com Tier 2. Não é porque eles são do mesmo porte que ele não pode comprar trânsito. Né? É possível. Né? Mas o mais comum é a relação de peering. O Tier 1, geralmente, ele vai só fechar peerings, né? E vender trânsito. Então, ele faz peerings, parcerias entre Tiers 1, né? E vende trânsito para os demais.
Você tem aqui outros atores, por exemplo, CDN, né, Content Delivery Network, e aqueles Content Provider, né, provedor de conteúdo, em que alguns AS concordam em ter esses atores, né, e aí fecham, por exemplo, uma Tier 1 pode fechar peering com o CDN, trocar a rota com eles. Ou pode vender trânsito. O Content Provider, da mesma forma. Você pode fechar um peering com Tier 1 ou com Tier 2, mas também pode comprar trânsito. Tanto através de um PNI, quanto via PTT. Você pode utilizar um PTT para isso. E a gente vê que tem muito Content Provider nos PTTs, né? Você vê lá o Netflix, o Facebook, né? As CDNs, né? É bastante comum eles estarem no PTT e aí facilita a interconexão aí com os outros AS que querem hospedar esse tipo de serviço. Tá, e como é que eu sei de maneira segura quem faz peering com quem? Você pega um AS, esse cara aqui faz a peering com quem? Existe um serviço chamado PeeringDB, que é uma espécie de rede social de AS. Então, você cria um usuário, faz o login e insere aqui as suas informações, né? A sua empresa, o número do AS, enfim, o número de prefixo. E aqui você informa com quem você fecha peering. E aí tem os peerings públicos, né, os PTTs, e os peerings privados, os PNIs. Então está registrado aqui. É um serviço confiável, pessoal. É bem interessante. Os principais AS, eles utilizam eles têm cadastro nesse serviço. E só para finalizar aqui, então, vamos falar rapidamente aqui do conceito de batata quente e batata fria, né? Hot potato e cold potato. Então, a gente tem aqui a situação que temos dois provedores, provedor A e provedor B. Ambos têm pontos de presença em cidades distintas. Então, um POP em Porto Alegre e outro em Fortaleza. Quando você tem a figura do hot potato, ou batata quente, a ideia é o quê? É que o provedor ele envia esse pacote para fora do seu AS o mais rápido possível, né? É como aquela brincadeira da batata quente. A batata quente vai queimar a sua mão, você já joga ela para o outro lado, né? Essa é a ideia. Então, por exemplo, se você utilizar a abordagem da batata quente e você quer transportar um pacote do provedor A em Porto Alegre para o provedor B em Fortaleza, o que vai acontecer? A primeira coisa que o provedor A vai se preocupar é tirar esse pacote da rede dele. Então, ele vai mandar para o provedor B ainda em Porto Alegre, por aqui. Né? E aí, o custo intermunicipal, né, vai ficar com o provedor B. Então, ele vai ter que utilizar o backbone dele, entre Porto Alegre e Fortaleza, para transportar esse pacote e chegar no destino final. Em contrapartida, se você tivesse a abordagem cold potato, ou a batata fria, o que ocorre é que o pacote permanece na sua rede o maior tempo possível e vai ser entregue só no final para o provedor destino. Né? Ele procura a saída mais próxima do destino do pacote. E aí o provedor assume os custos, né, do backbone. Então, na batata fria, o que ocorreria? O pacote sairia daqui, no provedor A, utilizaria a própria infraestrutura, o backbone dele, para chegar a Fortaleza, e aí em Fortaleza ele encaminharia para o provedor B. Essa é a batata fria. Tá certo? Pessoal, então, o próximo assunto que a gente vai tratar a gente vai falar ainda dos modelos de interconexão, mas a gente vai entender na prática como é que funciona isso. Né? Então, quando você tem uma relação de compra de trânsito ou de peering, em termos do BGP, em termos de anúncios de rota, de políticas de exportação de prefixo, o que isso significa? Né? O que eu devo anunciar e o que eu devo filtrar quando eu tenho cada tipo de relação dessas que a gente mencionou. Então a gente vai ver isso na prática com linhas de comando. E vamos ver também o modelo de Gao Rexford, tá certo? Então não percam.
Então, esse era o meu recado. Valeu, obrigado.